Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora a mais funções oxigenadas. Vamos falar hoje sobre aldeídos e cetonas. Nessa figura, a gente já está vendo aí um tubarão mergulhado em quê? Ele está mergulhado em uma solução bem interessante. Uma solução de um aldeído bem característico. Mas o que seriam os aldeídos? São compostos que apresentam esse grupo funcional, certo? A carbonila ligada ao hidrogênio. Ou ele pode vir assim, né? C-OH ou CHO. Esse é o grupo funcional, um grupo que geralmente vai vir na extremidade da cadeia, ok? Aqui nós temos um exemplo, então ele vai vir com a cadeia normal e aqui o grupo funcional dos aldeídos. COOH. A sua nomenclatura é o nome do hidrocarboneto correspondente seguido com a terminação AL. Então, a gente vem aqui, cadeia principal. Lembre-se que o carbono do grupo funcional faz parte da cadeia principal, então ele entra também na nomenclatura. Nós vamos ter aqui 1, 2, 3, prefixo prop, só ligações simples entre os carbonos. Lembre-se que quando a gente fala de intermediário, a gente está falando de tipo de ligação entre carbonos. Aqui tem uma dupla ligação, mas está entre o carbono e o oxigênio, então ela não vai interferir aqui no intermediário da nomenclatura, a não ser a dupla ligação que esteja entre carbonos. Então, AN, como vem com o grupo do aldeído, termina em AL, propanal. Havendo necessidade de numeração, devemos sempre iniciar pelo carbono do grupo funcional. Então, cadeia principal, começamos a enumerar aqui, para poder posicionar a dupla. E quando for na terminação, já que é um grupo de extremidade, né, vai ficar na extremidade da cadeia, ele sempre vai ser o 1, então não precisa que você enumere. 2-metil. É onde está aqui a ramificação, no segundo carbono. 4 carbonos but, só ligações simples entre eles, AN, terminação AL, porque é um aldeído, 2-metilbutanal. Como eu falei para vocês no início, um aldeído muito importante é o metanal, conhecido como formaldeído ou formol. Nas condições ambientes, ele é um gás incolor, extremamente irritante para as mucosas. Quando dissolvido em água, forma-se em uma solução conhecida como formol ou formalina. O formol tem a propriedade de desnaturar proteínas, tornando-as resistentes à decomposição por bactérias. Por essa razão, ele é usado como fluido de embalsamento, na conservação de espécies biológicas e também como antisséptico. Como nós vimos lá no início, o tubarão mergulhado na solução de formalina, que pede que ocorra a decomposição, por um tempo, daquela matéria orgânica. Durante a defumação doméstica, as carnes são submetidas à fumaça proveniente da queima da madeira, que contém um aldeído fórmico, um dos responsáveis pela conservação da carne defumada. Atualmente, o metanal é usado em escala industrial como matéria-prima para a produção de muitos plásticos e resinas. Vamos a um exercício. O nome do composto a seguir então, tem uma ramificação, mas você tem que identificar primeiro a cadeia principal, que é aquela que vai vir um grupo funcional. Em seguida, você enumera a partir do grupo da cadeia do grupo funcional, certo? Que é da cadeia. Então, vamos lá. Primeiro, posiciona o radical 3, e nós temos aqui o radical metil. 1 carbono, terminação il. 3-metil. Prefixo de 4 carbonos para a cadeia principal, but, só ligações simples entre eles, AN, e é um aldeído, 3-metilbutanal. Letra D. O composto representado pela fórmula abaixo chama-se. Então, nós temos aqui uma estrutura mais complexa, mas nada que você nada que seja tão difícil. Sempre.
Identifica a cadeia principal. Ela tem que ter o grupo funcional em questão. Ela tem que estar presente em maior número de ramificações e maior número de carbonos. Ok? Identificou a cadeia principal? Segue enumerando a cadeia. Enumerou, posiciona os radicais. Nós temos dois radicais aqui. Nós temos aqui o fenil e o metil. Em ordem alfabética, a gente vai começar pelo fenil. Então, 2, fenil, segundo carbono, radical fenil. 3, metil. Prefixo número de carbonos, but, só ligações simples e um aldeído, butanal. Então, 2, fenil, 3, metil, butanal. Letra D. Vamos falar agora sobre as cetonas, ok? As cetonas são compostos que possuem em sua estrutura o grupo carbonila entre átomos de carbono. Então, essa é a carbonila, certo? Vai vir assim, entre carbonos. Ou ela pode se apresentar dessa fórmula, certo? Com a dupla ligação aparecendo, ou ocultada aqui, quando a gente ocultou a dupla. CO entre carbonos. Aqui está um exemplo, certo? Ambas as substâncias são da função orgânica cetona. Então, a gente tem aqui a primeira cetona, tá vendo? Carbono de um lado, carbono do outro, cetona, carbono de um lado, carbono do outro. Então, nós temos aqui a carbonila entre carbonos, grupo funcional das cetonas, não esqueça. Como se dá a nomenclatura? A gente segue normalmente cadeia principal, número de carbonos e terminação ona. Muito fácil. Então, a primeira cetona tem que ter no mínimo 3 carbonos, né? 1, 2, 3. Met, et, prop. Prop, só ligações simples entre os carbonos. Terminação ona. O nome dela será propanona. É a conhecida acetona que nós utilizamos como solvente. Então, nós temos aqui outra cetona. Vejam que aqui nós temos uma exposição maior de número de carbonos. Então, a gente precisa enumerar para saber em qual carbono está a carbonila. Começa do carbono mais próximo ao grupo funcional, regra simples. 5 carbonos na cadeia principal, onde o grupo da cetona, carbonila, está no segundo carbono, terminação ona. 5 carbonos, só ligações simples entre eles, e no segundo carbono está o grupo funcional da cetona. Está aqui, certo, pessoal? Então, nessa não precisou enumerar porque só tinha um posicionamento possível. Havendo insaturações na cadeia, o grupo funcional terá prioridade para a numeração da cadeia carbônica. Então, nós temos aqui a carbonila, que é o grupo funcional, e aqui a dupla ligação. Você vai começar a enumerar o que está mais próximo do grupo funcional. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como nós temos duas especificações, você vai colocar um número antes daquilo que ele indica. Então, nós vamos começar pelo prefixo do número de carbonos, que é pente. Tem uma dupla ligação, que está no terceiro carbono. Está entre o terceiro e o quarto, você vai dar o menor número. E no segundo carbono, tem o grupo da cetona. Então, pente 3 em 2 ona. Pente 3 em 2 ona. Esse é o nome desse composto orgânico. A principal cetona é a propanona, utilizada, como a gente falou, né, como solvente de verniz, tinta, esmaltes e tal. Ela é muito utilizada na indústria, certo? A temperatura ambiente ela é uma substância líquida de odor agradável, mas ela é muito volátil, ou seja, ela evapora com facilidade. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante é na extração de óleos e gorduras de sementes, como a soja, amendoim e girassol, então, para a produção de óleos.
A sua comercialização ela é totalmente controlada pelo Departamento de Entorpecentes da Polícia Federal, porque ela é uma substância que, como eu falei, ela auxilia na extração de óleos, certo? Então, ela é utilizada para extrair da folha da coca, certo? A cocaína. Então, só quem pode realmente comprar esse tipo de substância é um químico devidamente, né? Como é que poderia dizer? Devidamente registrado, que trabalha com esse tipo de substância na indústria, ok? Na metabolização de gorduras, ela também é muito importante no nosso corpo. Sua concentração normal é de 1 mg para cada 100 ml de sangue. E em algumas anomalias, como por exemplo o diabetes, algumas pessoas são diabetes, a concentração de acetona é superior ao nível normal. A acetona é excretada na urina, onde pode ser facilmente detectada. Ok? Aqui está a fórmula, certo, da acetona. E geralmente vem nesses tubinhos, na sua fórmula mais simples, em solução, para solvente de esmaltes. Uma nomenclatura também comum manda escrever o nome dos radicais ligados ao grupo funcional seguidos da palavra cetona. Então, vamos lá. Ó. Aqui tem o grupo, você isola ele, fica um radical desse lado e outro desse. Aí fica assim, ó. Etil, metil, cetona. Você dá o nome dos radicais em ordem alfabética, seguido da palavra cetona, etil, metil, cetona. Pode acontecer de você achar essa nomenclatura também. Lembrando que ela é uma nomenclatura comum, usual, não é uma nomenclatura oficial. Vamos a um exercício. O nome do composto abaixo é, então, primeira coisa, identifica a cadeia principal, que tem que estar com o maior número de carbonos e com o grupo funcional inserido. Segundo ponto, enumerar a cadeia a partir do grupo funcional. Então, enumera a cadeia com 6 carbonos e no terceiro carbono tem uma ramificação, que é o radical etil. Então, 3-etil são 6 carbonos X e no segundo carbono tem o grupo da cetona. Então, vai ficar 2-hexanona ou ainda 3-etil-hexan 2-ona. Letra C. A nomenclatura correta do composto, cuja fórmula é dada a seguir, mais uma vez, identifica a cadeia principal, maior número de carbonos, ramificações e tem que estar com o grupo funcional presente. Enumera a cadeia a partir do mais próximo ao grupo funcional e segue dando o nome. Primeiro, os radicais. Nós temos 2 radicais iguais, metil. Então, a gente vai colocar 3,4-dimetil. Separando o número por vírgulas e colocando um prefixozinho para indicar que são 2 radicais. 3,4-dimetil, 6 carbonos. E o grupo da cetona está no segundo carbono, 3,4-dimetil-hexan 2-ona. Se vier assim, não está errado, 2-hexanona. Mas a nomenclatura da IUPAC pede para que a gente coloque os números antes do que ele está indicando. Então, 2-ona, porque está aqui ó, no segundo carbono o grupo das cetonas. Letra C. Bem, pessoal, aqui tem uma pesquisa, certo? Fiquem à vontade para resolver essa pesquisa, para você adquirir mais um conhecimento aí sobre o grupo dos aldeídos e das cetonas. Valeu, pessoal? Então, por hoje, nós concluímos aqui o grupo dos aldeídos e acetonas e fica ligadinho que em breve estaremos postando continuação das funções oxigenadas. Um grande abraço e até a próxima!